Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. A sombra do eucalipto velho. Meu nome é Álvaro, e o que vou contar aconteceu há quase 15 anos, num sítio que herdei do meu avô, no interior de Minas Gerais, perto de Santiago. O lugar era bonito, cercado por morros, riachos e uma fileira enorme de eucaliptos que faziam sombra na estrada de terra. Mas havia um, em especial, que se destacava. Era o maior e o mais antigo, conhecido pelos vizinhos como o eucalipto velho. Diziam que meu avô mandara plantar todos, menos aquele. Ele já estava lá antes de o sítio existir. Quando criança, eu achava que era bobagem. Mas, quando voltei para morar ali depois que ele faleceu, comecei a entender o motivo do medo. As primeiras noites foram normais, até que uma madrugada acordei com o som de galhos batendo na janela. Fui ver o vento, mas o ar estava parado, e o eucalipto, imóvel. Mesmo assim, o barulho continuava, como se alguém arranhasse o vidro. Olhei lá fora e não vi nada. Na manhã seguinte, encontrei marcas profundas no batente, como se tivessem sido feitas por unhas. Achei que fosse algum bicho. Só que à noite, o som voltou, e dessa vez, junto veio um sussurro. Não era som de animal. Era uma voz rouca, repetindo algo que não consegui entender. Comecei a perceber que tudo acontecia quando a lua batia direto no eucalipto velho. A sombra dele se projetava na parede do quarto, e se movia. Mesmo quando o vento não balançava as folhas. Às vezes, eu via a silhueta de alguém parado ali, ao pé da árvore, como se estivesse olhando para casa. Fui perguntar pro vizinho mais antigo, o seu Dário. Ele empalideceu só de ouvir o nome da árvore. Contou que, antes do sítio existir, havia ali uma antiga fazenda escravista. E que, segundo os mais velhos, um homem foi enforcado naquele eucalipto depois de ser acusado de matar o próprio patrão. Dizem que a alma dele ficou presa ali, moço, ele me disse, olhando pro chão. Depois dessa conversa, tudo piorou. Os galhos batiam nas janelas, mesmo quando não ventava. As vozes ficaram mais nítidas. Uma noite, acordei com um cheiro de terra molhada dentro do quarto e vi pegadas, marcas frescas de pés descalços, indo da porta até o pé da cama. Decidi que ia derrubar o eucalipto. Chamei 2 homens para fazer o serviço, mas assim que começaram, a serra travou. A lâmina quebrou como se tivesse batido em pedra. O outro tentou com o machado, e o cabo se partiu. Eles desistiram e foram embora jurando nunca mais voltar. Naquela noite, ouvi passos pesados do lado de fora. Quando abri a janela, vi algo parado à sombra da árvore. Um homem alto, magro, com o pescoço torto. O rosto estava escuro demais para distinguir, mas os olhos brilhavam como brasa. Ele apontou para mim, e sumiu quando as nuvens cobriram a lua. Desde então, o eucalipto ficou quieto. Nenhum barulho, nenhuma sombra. Achei que tinha acabado. Até ontem. Vim visitar o sítio depois de anos fechado, e o primeiro som que ouvi quando entrei foi o estalo dos galhos. O vento estava parado. E lá estava ela, a sombra projetada na parede da casa, de novo se movendo devagar, como se me esperasse. Eu sei que aquilo não acabou. Nunca acaba. E toda vez que a lua cheia aparece, o eucalipto velho me chama de volta. Relato 2. O canto na represa do sítio Boa Esperança. Meu nome é Letícia, e cresci ouvindo minha mãe dizer que o silêncio da roça esconde mais do que revela. Só entendi o que ela queria dizer quando passei um mês no sítio Boa Esperança, da minha tia-avó Lourdes, no interior de Goiás. Um lugar bonito, com cheiro de mato, cheiro de café torrando de manhã, e uma represa enorme, cercada de mata fechada, onde ninguém ia depois do pôr do sol. Na primeira semana, tudo parecia tranquilo. A tia Lourdes vivia sozinha, cuidando de umas vacas e de um pomar que parecia saído de um sonho. Mas havia algo estranho no jeito dela sempre evitar falar da represa. Quando perguntei se podia nadar lá, ela respondeu apenas: "A água não gosta de visita à noite, menina." Achei que fosse superstição. Até que uma noite, acordei com um som fraco, vindo de longe. Era como um canto. Uma melodia bonita, doce, mas triste. Parecia de mulher. Saí na varanda, e o som vinha da direção da represa. Fiquei ali parada, ouvindo, e senti um arrepio subir pelas costas. Na manhã seguinte, perguntei à tia se tinha ouvido também. Ela parou de mexer o café e disse apenas: "Se ouvir de novo, não responde." Eu ri,
achando que era brincadeira. Mas a voz voltou, na noite seguinte. Dessa vez, mais próxima. Cantava meu nome. Leticia, arrastado, como se viesse das profundezas da água. Não consegui dormir. Peguei uma lanterna e desci até o caminho que levava à represa. O ar estava pesado, e o cheiro de terra molhada parecia mais forte. Quando cheguei à beira da água, o canto parou. A superfície estava lisa, refletindo a lua. Eu ia voltar, mas notei algo flutuando no meio da represa, parecia cabelo. Longo, escuro. Pisquei, e não estava mais lá. Voltei correndo. No outro dia, tentei fingir que nada aconteceu. Mas a partir daí, toda noite, o canto voltava. Sempre o mesmo tom melancólico, me chamando. Uma das vacas desapareceu na beira d'água e foi encontrada no dia seguinte, morta, como se tivesse se afogado. O estranho é que o local era raso. Tia Lourdes começou a rezar todas as noites. Disse que, há muitos anos, uma moça da família, chamada Cecília, se afogara naquela represa, no dia do próprio casamento. Ninguém nunca achou o corpo. Depois disso, toda a geração que morava ali dizia ouvir o canto dela. Decidi ir embora, mas na véspera da minha partida, a curiosidade venceu o medo. Esperei o canto começar e desci de novo até a represa, sozinha. O som era nítido, e parecia vir debaixo da água. Me aproximei, e o reflexo da lua começou a se distorcer. Era como se algo se movesse logo abaixo da superfície. A água formou círculos lentos, e de repente, uma mão pálida emergiu. Dedos longos, gelados, cobertos de limo, tentando alcançar a margem. Eu gritei e corri. Atrás de mim, o canto mudou, virou um gemido baixo, arrastado. Quando cheguei em casa, tia Lourdes estava na porta, pálida. Disse apenas: "Agora ela te conhece." Voltei para a cidade no dia seguinte. Nunca mais pus os pés naquele sítio. Mas, às vezes, quando o vento sopra e passa por algum lago ou tanque, juro que ouço de novo aquele canto, bem baixinho, chamando meu nome. Relato 3. A Casa do Pasto Seco. Meu nome é Raimundo, mas por aqui todos me chamam de Mundico. Eu sempre trabalhei como caseiro em sítios do interior da Bahia, perto de Jequié. O último emprego que tive foi o que me fez largar a vida na roça de vez. O dono do sítio era um homem de fora, de Salvador. Comprou as terras baratas porque ninguém queria. Disseram para ele que o lugar tinha mau vento, mas ele riu, achando que era crendice. Mandou reformar tudo, inclusive uma casa velha que ficava isolada no pasto seco, a uns 500 metros da sede. Essa casa sempre me deu um incômodo, mesmo antes de eu saber da história. O chão em volta nunca dava grama. Nem capim crescia ali. Era como se o solo tivesse morrido. Eu ia até lá só quando o patrão mandava, para guardar ferramentas. Sempre me apressava, porque dentro dela o ar era diferente, pesado, parado, com um cheiro que lembrava ferro enferrujado. Numa tarde, o patrão pediu para eu dormir lá, porque iam chegar os pedreiros cedo no dia seguinte. Fui contrariado. Levei um colchão, um lampião e tentei não pensar muito. Assim que escureceu, o barulho começou. Primeiro, um rangido, como de alguém andando pelo forro. Depois, passos lentos, vindos do corredor. Achei que fosse rato. Mas os passos eram pesados demais. Quando fui olhar, o corredor estava vazio. Mesmo assim, o ar parecia se mover, como se algo passasse por mim, e o lampião tremeluziu. Senti um cheiro forte de queimado, e ouvi alguém sussurrar bem no meu ouvido: "Sai daqui." Tranquei a porta e tentei dormir. Acordei no meio da madrugada com o som de gado mugindo desesperado. Saí correndo para fora, e o que vi me gelou. Todos os bois estavam de pé, virados para casa, imóveis, olhando. Nenhum fazia barulho. Só os olhos brilhando na escuridão. Voltei para dentro tremendo. E foi aí que vi, na parede do quarto, algo que nunca tinha reparado. Marcas de mãos queimadas, descendo até o chão, como se alguém tivesse tentado sair dali. Na manhã seguinte, contei pro patrão. Ele riu, mas mandou o pedreiro derrubar a parede. Quando começaram, acharam aços dentro dela, de um homem, com pedaços de corrente nos tornozelos. A notícia se espalhou, e um morador antigo contou o resto. O antigo dono era um fazendeiro cruel, que mantinha um escravo trancado naquela casa. Um dia, o homem tentou fugir e incendiou o lugar. Morreu queimado.
Naquela noite, o patrão mandou queimar tudo, achando que assim o espírito descansaria. Mas, enquanto o fogo consumia a casa, o vento soprou forte e o fogo virou contra o pasto. O incêndio tomou parte do sítio, desde então, nada mais cresceu ali. Eu fui embora no dia seguinte, sem pegar o pagamento. Mas às vezes, quando o vento muda e traz aquele cheiro de ferro queimado, eu ainda ouço, lá longe, o mesmo sussurro. Sai daqui. Relato 4. As lanternas do Morro do Sossego. Meu nome é Cláudio, e o que vou contar aconteceu quando eu me mudei com minha esposa para um sítio chamado Morro do Sossego, em Santa Catarina. O nome parecia convidativo, mas descobri rápido que não tinha nada de sossegado ali. O sítio ficava no pé de um morro coberto de araucárias, e do alto se via o vale inteiro. A casa era antiga, feita de madeira escura, e o antigo dono havia deixado quase tudo: móveis, ferramentas e até um diário que encontrei dentro de uma gaveta. Nele, o homem escrevia sobre as luzes que voltaram a aparecer. Achei curioso, mas não dei importância. A primeira noite foi tranquila, até por volta das 2 da manhã, quando notei uma claridade lá fora. Olhei pela janela e vi algo no morro, pequenas luzes se movendo, como lanternas. Pareciam pessoas caminhando lentamente, subindo e descendo o mesmo trecho. Mostrei para minha esposa, mas quando ela chegou, as luzes haviam sumido. Nos dias seguintes, sempre à mesma hora, elas voltavam. Moviam-se em silêncio, às vezes se apagavam de repente e acendiam em outro ponto. Um vizinho mais velho me disse que ninguém mais subia aquele morro depois do entardecer. Disse que, há muitos anos, havia ali uma colônia de imigrantes que desapareceu numa noite de tempestade, soterrada por um deslizamento. Nunca acharam os corpos. Eu tentei ignorar. Mas certo dia, levei o cachorro para passear no caminho que levava ao pé do morro. Ele começou a rosnar, o pelo eriçado, e travou as patas. No chão, havia pegadas. Mas não eram de botas nem de pés descalços. Eram marcas queimadas, como se alguém tivesse pisado com fogo. Nessa noite, as luzes voltaram, mais próximas. Uma delas desceu até a estrada de terra. Quando a claridade se aproximou, percebi que não era uma lanterna. Era uma esfera amarelada, que flutuava a um palmo do chão. Tentei filmar, mas o celular travou. A luz parou, e por um segundo achei que fosse apenas algum gás do pântano. Até que ouvi um som, um murmúrio, como vozes misturadas, falando baixo, em um idioma que não reconheci. A esfera se dividiu em 2, depois em 3, e se afastou devagar, voltando para o morro. Depois disso, comecei a acordar com marcas de fuligem nas janelas, como se alguém tivesse encostado dedos sujos de carvão no vidro. Decidimos ir embora. Mas na véspera da mudança, acordei com um barulho vindo do quintal. Quando olhei pela janela, o morro inteiro estava pontilhado de luzes. Centenas delas. Todas imóveis, formando uma espécie de círculo. E no meio do círculo, uma figura escura, parada, olhando na direção da casa. No instante seguinte, todas as luzes se apagaram de uma vez, e o som do vento cessou. O silêncio foi tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração. Partimos ao amanhecer. No caminho, olhei pelo retrovisor e vi, no alto do morro, uma última luz piscando, sozinha, como se despedisse. Meses depois, um novo morador comprou o sítio. Ficamos amigos por telefone. Até que, numa madrugada, ele me ligou desesperado, dizendo: Cláudio, elas estão aqui embaixo agora. A ligação caiu, e nunca mais consegui falar com ele. Desde então, quando o céu está limpo e a lua cheia brilha forte, às vezes ainda sonho com o Morro do Sossego, e com as luzes me chamando de volta para ver o que existe dentro daquele círculo. Relato 5. O porão do sítio Pedra Branca. Meu nome é Vicente, e o que vou contar aconteceu há pouco mais de 6 anos, no sítio Pedra Branca, em uma área rural do interior de Minas Gerais, perto de Ouro Preto. Eu tinha acabado de comprar aquele lugar para começar uma vida mais tranquila, longe da cidade, depois de um divórcio complicado. A propriedade era antiga, construída no final do século XIX, e apesar das reformas, ainda carregava o peso do tempo. A casa principal era grande, de madeira escura, com uma varanda que dava vista para um vale coberto de neblina quase todas as manhãs. O corretor mencionou que havia um porão antigo debaixo da casa, mas que estava interditado. Disseram que o acesso havia sido fechado há décadas,
por causa de infiltração e cupim. Nos primeiros dias, tudo parecia em ordem. O silêncio da roça era quase reconfortante, e o som dos grilos à noite me ajudava a dormir. Mas, pouco a pouco, comecei a notar coisas pequenas. Objetos mudando de lugar, portas que se abriam sozinhas, o cachorro latindo para um canto vazio da sala. Uma noite, por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho vindo debaixo do piso. Não era rato, o som era pesado, como passos arrastados, lentos. Desci da cama e fiquei escutando. Os passos pararam, e então veio um som oco, metálico, como algo batendo em madeira, 3 vezes, compassado. No dia seguinte, fui até a parte de baixo da casa e encontrei uma portinha velha de madeira, coberta de pó, trancada com um cadeado antigo. Fiquei curioso, mas hesitei. Quando toquei na madeira, senti um frio estranho subir pelo braço, como se o ar ali dentro fosse mais gelado. Na semana seguinte, contratei um pedreiro para abrir o acesso, dizendo que queria aproveitar o espaço. O homem olhou desconfiado. Disse que conhecia aquele sítio desde pequeno e que ninguém mexia naquele porão desde o tempo do bisavô dele. Tem coisa aí embaixo que é melhor deixar quieta, seu Vicente, ele disse, balançando a cabeça. Mesmo assim, mandei abrir. Quando tiramos o entulho e abrimos a portinha, o ar que saiu de lá parecia ter dormido por um século. Era frio, úmido, e tinha um cheiro forte de ferro e mofo. Acendi a lanterna e desci uma escada estreita de pedra. Lá embaixo, o porão era grande, mas o chão estava coberto de marcas estranhas, riscadas nas paredes, símbolos que eu nunca tinha visto. No canto, havia uma mesa velha, e sobre ela, algo embrulhado num tecido escuro. Quando toquei, senti um arrepio gelado. Era uma boneca antiga, de pano, com o rosto costurado e olhos de botão preto. Levei a boneca para fora, mas, naquela noite, o som voltou. 3 batidas, vindo do chão. Depois, o cachorro começou a rosnar, encarando o piso da sala. Acordei com o barulho da porta do porão batendo. Corri até lá, mas estava trancada. Ainda assim, ouvia algo se movendo lá embaixo. Gritos abafados. Murmúrios. E um som que parecia choro. Na manhã seguinte, chamei um padre da cidade para benzer o local. Quando ele entrou no porão, ficou pálido. Disse que aquele lugar havia sido usado, muitos anos antes, como abrigo de escravos fugidos, mas também como cativeiro por parte dos antigos donos da fazenda. Disse que os símbolos eram de feitiçaria antiga, usados para selar almas. Fiquei sem fala. Ele benzeu o porão, jogou água benta e recomendou que eu nunca mais descesse ali. Naquela noite, pela primeira vez, o som das batidas parou. Mas o cachorro morreu, sem ferimentos, deitado na varanda, com os olhos abertos, olhando para a porta do porão. Eu enterrei o animal perto do curral e fechei o acesso de novo, com cimento e tábuas. Mudei para a cidade algumas semanas depois. Hoje, o sítio está à venda. O corretor me ligou outro dia dizendo que o novo comprador quer reabrir o porão, para restaurar o lugar histórico. Eu avisei para ele não fazer isso. Mas ontem à noite, recebi uma ligação. Do nada. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, só ouvi 3 batidas lentas, metálicas. E depois, uma voz infantil, sussurrando. Deixa eu sair, Vicente. Relato 6. A névoa do sítio Coração da Mata. Meu nome é Mariana, e nunca acreditei em histórias de assombração, até passar uma temporada no sítio Coração da Mata, no interior do Paraná, próximo de Curitiba. Eu fui contratada para cuidar da propriedade enquanto os donos viajavam, mas o que encontrei ali me fez repensar tudo o que eu achava real. O sítio era isolado, cercado por mata nativa. Havia um riacho que cortava a propriedade, e uma trilha estreita levava até o antigo celeiro e a horta, tudo coberto por névoa nas primeiras horas da manhã. Eu sempre achei o lugar lindo, mas a sensação de estar vigiada começou logo na primeira noite. No meu primeiro dia, organizei a casa e explorei a propriedade. Ao voltar da horta, percebi algo estranho, pegadas molhadas na terra, mas não havia chovido. Elas levavam do portão da casa até a margem do riacho, desaparecendo sem explicação. Pensei ser algum animal, mas os traços eram humanos, delicados, como se alguém tivesse passado de pés descalços. Na primeira noite, a neblina veio mais cedo. Quando a lua se levantou, notei sombras se movendo entre as árvores.
Não era vento, as sombras tinham formas humanas, alongadas, esguias, e desapareciam quando eu olhava diretamente. Comecei a ouvir sussurros, primeiro baixos, quase imperceptíveis. Chamavam meu nome. Eu tentava ignorar, mas o som se tornava mais insistente a cada noite. Uma madrugada, acordei com o barulho de passos no corredor da casa. Eu não morava sozinha, a cadela, Lulu, dormia comigo. Mas ela estava imóvel, com o pelo eriçado, olhando para a porta. Lentamente, levantei a lanterna e apontei para o corredor, nada. O ar estava parado, mas uma sensação de peso me esmagava. Foi quando ouvi o primeiro riso. Um riso baixo, rouco, feminino, vindo de dentro da parede. No dia seguinte, fui investigar o celeiro. Havia sinais de objetos que haviam sido movidos durante a noite, ferramentas espalhadas, sacos de ração abertos. Eu comecei a notar tudo, mas percebi que as marcas de pegadas molhadas voltavam todas as manhãs, sempre levando a mesma parte da mata, perto de uma clareira. Curiosa, resolvi seguir os rastros. A névoa estava baixa, cobrindo quase tudo. Quanto mais eu avançava, mais o som de passos parecia se multiplicar. Parecia que eu estava cercada, mas quando olhava ao redor, não havia ninguém. Então ouvi a voz mais clara do que nunca. Mariana, vem. Meu coração disparou, e tentei correr de volta, mas parecia que a trilha se prolongava infinitamente. Quando finalmente saí da névoa, percebi algo no chão, uma série de pequenas flores brancas, frescas, organizadas em círculo. No centro, uma pedra escura e lisa, úmida. Ao tocar, senti uma pressão no peito, como se algo tentasse me empurrar para baixo. Voltei para casa cambaleando. Passei a noite acordada, observando as janelas, tentando não piscar. A cadela tremia e latiu sem parar para o quintal, mas quando olhei, não havia nada. Só a névoa, subindo lentamente da mata, cobrindo tudo com seu manto gelado. No dia seguinte, pesquisei a história do sítio com moradores antigos. Descobri que, há quase 50 anos, uma jovem chamada Elisa havia desaparecido na mata, perto da clareira. Ninguém jamais encontrou seu corpo. Diziam que, em noites de neblina, seu espírito vagava pela propriedade, procurando alguém para acompanhá-la. As noites seguintes foram insuportáveis. Sempre que a névoa descia, eu ouvia passos, risos, sussurros chamando meu nome. Uma noite, ao olhar pela janela, vi uma silhueta feminina na beira do riacho, apenas de perfil, olhando fixamente para a casa. Tentei ligar para os donos, mas o telefone só emitia chiado. Quando tentei fotografar a figura, a câmera travou, mostrando apenas uma névoa densa cobrindo toda a clareira. Desde então, decidi que precisava sair. No meu último dia, o círculo de flores estava novamente na clareira, e a pedra escura ainda úmida. Ao tocar novamente, ouvi claramente. Não se vá, Mariana. Corri para o carro e não olhei para trás. Nunca mais voltei ao sítio Coração da Mata, mas às vezes, quando a névoa sobe nas madrugadas na minha cidade, sinto o mesmo frio no peito, e juro ouvir meu nome sussurrado entre o vento e as árvores. Relato 7. O curral do sítio Mata Serena. Meu nome é Fábio, e trabalhei durante anos em sítios pelo interior do Rio Grande do Sul. Mas o que aconteceu no sítio Mata Serena, perto de Bento Gonçalves, me marcou para sempre. Nunca falei sobre isso antes, mas agora sinto que preciso. O sítio era grande, cercado por colinas e vinhedos. O curral ficava nos fundos, separado por uma trilha estreita que cortava a mata. Quando cheguei, percebi que havia algo estranho no ar, um cheiro de terra queimada, misturado com algo doce, enjoativo. O antigo caseiro havia saído sem explicações, e ninguém queria falar sobre o que tinha acontecido. Minha primeira semana foi tranquila, cuidando dos animais. Mas logo notei que, todas as noites, uma das vacas ficava inquieta perto do curral. Não era comportamento normal. Ela olhava fixamente para a mata, relinchando baixo, como se visse algo que eu não podia. Uma madrugada, acordei com o som de passos pesados no caminho de terra. Peguei a lanterna e fui até lá. Nada. Mas na volta, percebi que o portão do curral estava entreaberto. Eu tinha certeza de que havia trancado. Dentro, havia marcas de arrasto no chão, algo grande havia sido puxado. No dia seguinte, contei para o fazendeiro. Ele apenas suspirou e disse: "Cuidado com o curral depois de escurecer."
Ninguém se aproxima depois das 8. Achei estranho, mas continuei trabalhando. Uma noite, precisava buscar feno. A lua estava cheia, iluminando a trilha. Quando me aproximei do curral, senti o ar gelar. Um cheiro forte, metálico, invadiu minhas narinas. E então ouvi um som, uma voz masculina, profunda, chamando meu nome. Fábio. Gelei. Olhei ao redor e não havia ninguém. Mas os passos voltaram, lentamente, como se algo estivesse caminhando atrás de mim. A luz da lanterna começou a tremer, e as sombras do curral dançavam de forma estranha, alongadas, quase humanas. No dia seguinte, notei que o chão dentro do curral tinha pequenas depressões, como se alguém tivesse se ajoelhado repetidas vezes. E havia um cheiro persistente de ferro, sangue seco. Comecei a pesquisar a história do local. Descobri que, décadas atrás, um antigo caseiro desaparecera misteriosamente. Encontraram apenas os restos de um arado quebrado e marcas de arrasto no solo. Diziam que ele havia sido punido por mexer com coisas que não devia. Na terceira noite, decidi ficar até tarde no curral. Tranquei a porta, mas ainda assim senti uma presença atrás de mim. O vento soprava de forma estranha, carregando sussurros em tom baixo, misturados com risadas abafadas. Quando olhei para o canto do curral, vi uma sombra alongada, imóvel, com algo em mãos que refletia a luz da lua. Tentei acender a lanterna, mas ela apagou de repente. A sombra se moveu em direção a mim, sem fazer barulho. O chão parecia sugar meus pés. Eu não conseguia correr, apenas recuar lentamente. Foi então que ouvi o grito da vaca mais próxima, um relinchar desesperado, e senti algo roçando minha perna, frio, pesado, como pedra. Na manhã seguinte, encontrei marcas no chão, profundas, que levavam da porta do curral até a mata. Mas não havia pegadas humanas. Apenas sulcos, como se algo enorme tivesse se arrastado. Eu não aguentei. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e saí correndo do sítio. Mas antes de partir, olhei para trás. Uma das lanternas do curral, que eu tinha deixado apagada, estava acesa. Uma luz fraca, tremeluzindo, apontando diretamente para mim. Até hoje, quando passo por vinhedos ou pastos vazios, sinto o mesmo frio no ar. E juro, às vezes, ouvir passos pesados seguindo atrás de mim, chamando meu nome, como se quisessem me trazer de volta para o curral do sítio Mata Serena. Relato 8. O pátio da casa antiga do sítio Vale Sombrio. Meu nome é Rafael, e o que aconteceu no sítio Vale Sombrio, em Tocantins, mudou completamente a minha visão sobre a realidade. Fui contratado para cuidar da propriedade enquanto os donos viajavam por um mês. Achei que seria apenas trabalho comum, mas logo percebi que aquele lugar escondia algo antigo, algo que parecia vivo. A casa principal era de madeira escura, com um grande pátio cercado por muros baixos e árvores retorcidas. O terreno era extenso, e logo notei que os vizinhos evitavam falar sobre a propriedade, sempre mudando de assunto quando perguntava sobre a história do sítio. O nome, Vale Sombrio, já me dava calafrios, mas achei que fosse apenas folclore. As primeiras noites foram estranhas, mas sutis. Sons de vento e galhos batendo nas janelas. Nada em comum para um sítio isolado. Até que, certa noite, percebi sombras se movendo de maneira irregular no pátio. Eram compridas, alongadas, mas sem forma definida. Cada vez que eu acendia a lanterna, elas desapareciam, como se a própria luz as fizesse fugir. Na terceira noite, acordei com um cheiro forte de terra molhada misturada com algo metálico. Meu cachorro, Thor, estava inquieto, rosnando para o nada. Levantei para investigar e percebi pegadas úmidas e frias no chão do pátio. Eram pegadas humanas, mas não correspondiam a nenhum sapato ou tamanho conhecido. Elas vinham da mata nos fundos e paravam exatamente no meio do pátio, sumindo no ar. No mesmo dia, conversei com o caseiro antigo, que ainda morava em um pequeno anexo. Ele me contou uma história que arrepia até hoje. Há décadas, uma família desapareceu misteriosamente naquela casa. Ninguém encontrou corpos. Dizem que os moradores antigos ouviam vozes chamando por eles nas noites de lua cheia. Alguns acreditavam que o Vale Sombrio era um portal para algo além. A partir daí, os acontecimentos ficaram mais intensos. Uma madrugada, acordei com o som de passos arrastados no pátio, lentos, compassados. Fui até a janela, e vi uma figura humana de costas, imóvel,
no centro do pátio. A lua iluminava o chão, mas a figura parecia absorver a luz, projetando uma sombra que se movia de forma independente. A figura virou-se abruptamente. Não havia rosto, apenas escuridão profunda onde os olhos deveriam estar. Senti meu coração disparar e tentei ligar para os donos. O telefone não funcionava. Então ouvi, claramente, uma voz sussurrante, arrastada. Rafael. Meu corpo congelou. O vento parou. Thor latiu e correu para dentro da casa, mas a figura permaneceu imóvel, me observando. Lentamente, desapareceu. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o ar estivesse sendo sugado pelo chão. Nos dias seguintes, percebi que os objetos do pátio mudavam de lugar. Uma cadeira caída numa noite aparecia erguida no dia seguinte. Um vaso quebrado parecia ser colocado de volta intacto. O que mais me assustava era o pátio do fundo, próximo à mata. À noite, uma luz fraca surgia entre as árvores. Não era a luz do luar, era mais intensa, amarelada, tremeluzindo, como se alguém estivesse carregando uma lanterna invisível. Uma noite, não consegui resistir e fui até o pátio. A lanterna estava lá, flutuando a alguns centímetros do chão. Não havia vento, nem nada visível segurando-a. Quando me aproximei, senti uma pressão forte no peito, como se algo tentasse me empurrar para trás. O ar parecia vibrar com sussurros que não consegui compreender. No dia seguinte, decidi que não ficaria mais no sítio. Durante a manhã, arrumei minhas coisas e me despedi do caseiro. Antes de sair, olhei mais uma vez para o pátio do fundo. A lanterna havia desaparecido, mas o ar continuava pesado, carregado. Foi quando notei que as pegadas úmidas ainda estavam lá, do centro do pátio até a mata, frescas, como se algo tivesse saído correndo atrás de mim. Hoje, moro na cidade. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo o pátio, a lanterna flutuando e a figura sem rosto me observando. E quando o vento sopra de forma estranha à noite, sinto o mesmo peso no peito, como se o vale sombrio estivesse me chamando de volta. E assim encerramos mais um mergulho nas histórias sombrias que rondam os sítios do Brasil. Lembrando que, por mais que alguns eventos pareçam impossíveis, o mistério é real para aqueles que vivenciam. Se você sentiu o frio subir pela espinha, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum relato aterrorizante que ainda está por vir. E você, teria coragem de passar uma noite em um desses sítios? Conte nos comentários qual história te deixou mais inquieto. Quem sabe ela não ganha vida em um próximo vídeo. Até a próxima, e lembre-se, às vezes, o silêncio da roça esconde muito mais do que você imagina.